Olá, a polícia de Israel invadiu a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, jogou granadas de efeito moral, feriu pelo menos 12 palestinos e prendeu cerca de 400 árabes. Os muçulmanos participavam de cerimônias religiosas do mês sagrado do Ramadã, quando tem que jejuar durante o dia. Neste ano, o Ramadã é celebrado enquanto cristãos festejam a Páscoa e os judeus a Pessach, a passagem da escravidão para a liberdade, quando Moisés levou o povo israelense do Egito de volta para a terra prometida na Palestina. A esplanada das mesquitas em Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, depois das cidades de Meca e Medina, na Arábia Saudita. De lá, o profeta Maomé teria ascendido ao céu. Para os judeus, é o lugar mais sagrado de todos, é o Monte do Templo. Do antigo Templo de Jerusalém, construído pela primeira vez pelo rei Salomão em 957 a.C., só resta uma parede, o Muro das Lamentações. A Liga Árabe convocou uma reunião de emergência para discutir o acirramento da tensão entre israelenses e palestinos neste momento em que Israel tem o governo mais extremista de sua história moderna, com o ultranacionalista e supremacista judaico Itamar Ben-Gvir como ministro da Segurança Pública encarregado da polícia. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tenta aprovar uma reforma judiciária para escapar de processos de corrupção que podem levá-lo para a cadeia, prometeu a Ben-Gvir criar uma Guarda Nacional sob seu comando. A oposição acusa Netanyahu e seu governo de ameaçar a democracia israelense. Desde o início do ano, pelo menos 80 árabes e 14 judeus foram mortos no conflito árabe-israelense. Sob protesto dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da França e do Reino Unido, a comissária dos direitos das crianças do Kremlin, do governo russo, Maria Lvova-Belova, participou de um encontro informal do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. No mês passado, Maria Belova teve a prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, assim como o ditador russo Vladimir Putin, por causa do sequestro e deportação para a Rússia de milhares de crianças ucranianas, pelo menos 16 mil de acordo com o governo da Ucrânia, o que pode caracterizar um crime de genocídio. A Rússia preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas neste mês, é uma presidência rotativa, e a Rússia avisou que vai aproveitar esta presidência para combater o que chama de desinformação do Ocidente. O embaixador russo na ONU declarou que o país não assinou o Estatuto de Roma, não faz parte do Tribunal Penal Internacional e, portanto, as decisões do tribunal são consideradas nulas pela Rússia e não são aplicáveis ao país. O tribunal alega que os crimes foram cometidos na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky foi à Polônia, um dos países que mais apoiam a Ucrânia e um modelo para a ex-república soviética por seu notável desenvolvimento econômico desde que entrou para a União Europeia em 2004. A Ucrânia fez parte no passado da comunidade polaco-lituana até que os cossacos entraram em guerra com os poloneses e se aliaram à Rússia no Acordo da Pereslávia em 1654. A Polônia é um exemplo do que a Ucrânia gostaria de ser, moderna, democrática, apesar das críticas que sofre da União Europeia, e desenvolvida. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o deputado republicano Kevin McCarthy, se encontrou ontem com a presidente de Taiwan, a ilha que o regime comunista chinês considera uma província rebelde. Tsai Ing-wen destacou os laços com os Estados Unidos, que prometem defender Taiwan, e alertou que o país sofre a maior ameaça de sua história. O ditador chinês Xi Jinping está determinado a promover a reunificação com Taiwan à força, se for necessário. Xi teria ordenado ao Exército Popular de Libertação que esteja pronto para invadir a ilha em 2027. Para desanuviar a tensão, o ex-presidente Ma Ying-jeou, que governou Taiwan de 2008 a 2016,
iniciou na semana passada uma viagem de 12 dias à China. É o primeiro líder taiwanês a visitar a China. Ele declarou que os chineses estão dos dois lados do Estreito de Taiwan, devem cooperar e resolver seus problemas pacificamente. Mas do Kuomintang, o partido nacionalista que se refugiou em Taiwan em 1949, quando a Revolução Comunista tomou o poder no continente. O KMT adota a política dos três nãos: não à guerra, não à independência, que poderia levar a China a invadir, e não à anexação. A Austrália e o Canadá ameaçam processar a empresa OpenAI, criadora do ChatGPT, um instrumento de inteligência artificial. O comissário federal de privacidade do Canadá examina a possibilidade de acusar o ChatGPT de coletar, usar e revelar informações pessoais sem o consentimento dos envolvidos. Na Austrália, um prefeito exige que o ChatGPT corrija informações falsas de que ele esteve preso por corrupção. Pode ser o primeiro processo por difamação contra um instrumento de inteligência artificial. Em 31 de março, a Autoridade de Proteção de Dados da Itália proibiu temporariamente o uso do ChatGPT enquanto investiga como o serviço coleta e processa os dados. O lançamento do ChatGPT em novembro passado deflagrou uma corrida pelo desenvolvimento de novas formas de inteligência artificial, a ponto de mais de 1.000 especialistas terem publicado uma carta aberta pedindo uma pausa de 6 meses para reforçar a regulamentação da inteligência artificial. A Microsoft, o Google e a companhia chinesa Baidu querem instalar o serviço em seus mecanismos de busca. As ações judiciais levantam dúvidas sobre a confiabilidade e a legitimidade das informações produzidas ou compiladas por chatbots. A primeira-ministra da Nova Zelândia, a ex-primeira-ministra Jacinda Ardern, fez seu discurso de despedida no parlamento. Ela chegou ao poder aos 37 anos, em 2017, era a chefe de governo mais jovem do mundo na época. Em 20 de junho de 2018, tornou-se a segunda mulher a dar à luz enquanto estava no poder, depois da primeira-ministra paquistanesa. Jacinda teve uma menina, que depois levou para a ONU. Ela teve uma atuação decisiva quando um terrorista australiano de extrema-direita atacou 2 mesquitas e matou 51 pessoas em Christchurch, em 15 de março de 2019. A então primeira-ministra conseguiu aprovar uma lei para proibir armas semiautomáticas e fuzis de assalto na Nova Zelândia. Durante a pandemia, Jacinda Ardern fechou o país e impôs um confinamento rigoroso, dava entrevistas todos os dias e pedia desculpas pelas mortes. A prioridade de Jacinda Ardern era poupar vidas. Foi considerada a melhor governante do mundo na pandemia. Bolsonaro foi o pior. Virou uma popstar, uma estrela pop da política internacional. O sucesso na pandemia deu ao Partido Trabalhista, em 2020, a maior vitória do partido numa eleição nacional na Nova Zelândia desde 1951. Pela primeira vez desde 1946, os trabalhistas conseguiram maioria absoluta dos votos. Quando a variante Ômicron chegou à Nova Zelândia, a política de distanciamento social, a política rigorosa de distanciamento social foi abandonada porque estava prejudicando a economia sem conseguir conter o contágio. A Nova Zelândia teve ao todo 4.015 mortes por Covid. O Brasil teve uma taxa de natalidade 4 vezes maior. Mas a popularidade de Jacinda caiu. Com o impacto econômico da pandemia, houve uma crise e ela foi acusada por ter fechado o país por tanto tempo. Ela pediu demissão em janeiro, alegando não ter energia para disputar as próximas eleições marcadas para 14 de outubro. No momento, o Partido Trabalhista de Jacinda, agora sob a liderança do primeiro-ministro Chris Hipkins, está virtualmente empatado com o Partido Nacional de Direita.
O aquecimento global aumenta o número de casos de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas por mosquitos, pelo Aedes aegypti, advertiu a Organização Mundial da Saúde. O aumento da temperatura média do planeta e da quantidade de chuva contribuem para a proliferação dos mosquitos. A incidência de dengue cresceu de 505 mil casos no ano 2000 para 5 milhões e 200 mil em 2019. Na América, houve 2 milhões e 800 mil casos e 1.280 mortes por dengue no ano passado. Neste ano, em 3 meses, houve 442 mil casos e 119 mortes. A situação é mais grave na Bolívia, no Paraguai e no Peru. Na Europa, 24 países diagnosticam casos de dengue e chikungunya regularmente desde 2010. A chikungunya está em 115 países, causa problemas de longo prazo e deficiências crônicas que afetam a qualidade de vida. Há surtos da doença na Argentina, no Paraguai e na Bolívia e grande circulação do vírus no Brasil. A Zika está em 89 países e territórios de todos os continentes, pode ser transmitida sexualmente e da mãe para o filho durante a gravidez. Causa microcefalia em bebês que nascem com cérebros menores do que o normal, abortos espontâneos, partos prematuros e complicações neurológicas como a síndrome de Guillain-Barré em adultos. Em escala global, o vírus da Zika recuou desde 2017, mas há surtos na América do Sul, especialmente no Brasil, na Bolívia, na Colômbia e também na América Central, na Guatemala e em Belize. A guerra da Ucrânia e a inflação renitente devem reduzir o crescimento do comércio internacional em 2023, prevê a Organização Mundial do Comércio. A expectativa é de um aumento de 1,7%, abaixo dos 2,7% de 2022. Desde a crise financeira de 2008, a média do crescimento mundial, crescimento do comércio mundial, é de 2,6% ao ano. Pelos cálculos dos economistas da Organização Mundial do Comércio, a economia mundial deve crescer 2,4% neste ano, depois de avançar 3% em 2022 e 5,9% em 2021, quando o mundo começava a se recuperar do impacto da pandemia. A guerra causou uma alta nos preços de energia e alimentos, houve um recuo, mas os preços continuam acima do nível anterior à guerra. A previsão de crescimento para o ano passado era de 3,5%, ficou em 3%. A expectativa para 2024 é de alta de 3,2%, mas os economistas da OMC alertam para uma série de riscos: tensão geopolítica, insegurança alimentar, instabilidade financeira com falência de bancos por causa da alta dos juros para combater a inflação e o alto nível do endividamento público. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. E leia o meu blog Globalização em Crise. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!